Eu quero, antes de mais, agradecer a Fundação Perseu Abramo, a Universidade, a UF-ABC, e, em especial, perdoe-me essa deferência ao Beluce, que foi quem me contactou e que eu sei que foi a Dona Rita, uma minha inimiga, que deu os contactos. Tenho muito gosto de estar aqui, agradeço à Fundação, a Hospitalidade, a Mila, a Rita, a Paula, a Rita, não, esta Rita aí, eu dizia esta Rita de esta, duas Ritas. Agradeço muito poder estar aqui e ter uma mesa, desculpem-me, uma mesa especial com formandos, doutorandos, e que para mim é muito importante porque eu, como professora, não faço nada sem pensar nos alunos. Eles não são meus alunos, mas são alunos, não é? E tenho muito prazer em estar aqui com 3 formandos. Tenho pena de não conhecer a Késia ou Alton. O que é que lhe aconteceu? Nada de mal, né? Ok, tudo bem. Gosto sempre de dizer isso porque eu tenho muito boa memória visual. Quando um aluno falta 2 vezes, eu pergunto, passa-se alguma coisa? E eu disse, eu não me quero meter na vossa vida, eu não quero saber dos detalhes sórdidos, eu só quero saber se vocês estão bem. Só isso. Eu tenho muito gosto e, tal como a Vera, acho, Vera, que nós fomos as únicas que escrevemos texto, porque a Dona Rita é aquela aí, pediu-nos o texto e nós, como somos obedientes, enviamos. Mas eu vou dar, eu não vou, quer dizer, eu vou seguir um bocado, não é? Sobretudo a primeira parte, mas eu não vou ler tudo. E eu queria começar por, como é que se chama? Milena? Mirela. Mirela, por favor. Sim. Eu não quero dizer que eu estou a desconsiderar os vossos conhecimentos de geografia, eu quero apenas ter a certeza de que sabem onde fica São Tomé e Príncipe. Portanto, 2 ilhas ali no Golfo da Guiné, vocês estão a ver a localização estratégica de São Tomé e Príncipe no Golfo da Guiné. Por alguma razão, as antenas da Voz da América estão ali. Não é verdade? E por alguma razão, diz-se a boca pequena, está em negociações, os Estados Unidos estão em negociações para a instalação de uma base militar. E eu pergunto, base militar para quê se eles já têm as antenas? Não é verdade? As antenas da Voz da América para a África estão ali. Portanto, vejam a localização estratégica de São Tomé e Príncipe. A razão que dizem essa vontade é porque a pirataria saiu da costa oriental e agora está no Golfo da Guiné, não é? Portanto, aquilo que portanto, na década passada se viveu com a pirataria, de que há um livro do Yasmina Khadra, o escritor argelino, lindíssimo, o livro L'Équation africaine, que foi traduzido para português estupidamente, cada dia um milagre. O título do livro L'Équation africaine é precisamente sobre a pirataria na África Oriental e agora está na África Ocidental e particularmente no Golfo da Guiné. Bem, só quero ter a certeza, estão a ver, São Tomé e Príncipe, e que é muito importante para se perceber, na verdade, porque é que São Tomé e Príncipe, por exemplo, portanto, tem grandes relações culturais com a África Ocidental, mas também com a África Central, não é? Tanto mais que pertence às 2 organizações, portanto, da África Ocidental e da África Central. Mirela, se faz favor. Agora, estas são... Aí, não consegue pôr mais pequenino, para ver também o príncipe, não é verdade? Que é
150 milhas de distância entre São Tomé e Príncipe, e o Jonuel dizia-me hoje, tem que dizer São Tomé e Príncipe, Ilhéu das Rolas, que é um ilhéu que é mesmo no sul da ilha, onde está instalado um resort, e muita gente pensa que não é que o resort, enfim, que aquela ilha era ilha inabitada, mas não. Tem pessoas nativas do Ilhéu das Rolas. São apenas 30 km quadrados, mas é uma ilha com pessoas nativas que agora os donos do resort, o grupo Pestana, quer correr com as pessoas, porque como vocês sabem, as pessoas são sempre um empecilho para os grandes negócios, né? E, portanto, São Tomé e Príncipe. É isso que, portanto... E eu vou falar... Agora pode pôr. Eu vou falar primeiro da colonização, a independência, de forma muito rápida, mas, na verdade, os pontos mais importantes são 4 e 5, de forma... Larissa, quando faltarem 15 minutos, por favor, avise-me. Não importa onde eu esteja, eu salto para os pontos 4 e 5. Preâmbulo da colonização à independência, porque eu acho... Porque é que eu fiz esse roteiro? Porque eu acho que se sabe muito pouco de São Tomé e Príncipe. E então achei importante dizer, né, que atenção, não é o país mais pequeno de África. Convém dizer, né? Um pouco de história recente, 1960, 1974, que são precisamente os anos, esses 14 anos são anos, na verdade, da organização de uma resistência, portanto, organizada, não é? Foi fundado, que é quando é fundado o Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe, em 1960, e 1974, quando se dá o 25 de Abril. A importância do 25 de Abril e as suas raízes africanas, isso já foi dito aqui, creio, acho que foi pelo Miguel, que não foi o 25 de Abril que levou às independências, mas o contrário. Foi a luta dos africanos que leva ao 25 de Abril. E isso é muito importante, apesar de não haver a palavra colónia no manifesto do movimento das Forças Armadas. Portanto, isso também é importante, não sei se vou ter a oportunidade de chegar a essa parte, mas isso é importante, e também creio que já foi dito. Os militares, os capitães de Abril, não estavam de acordo em relação à questão colonial. E então, por via das dúvidas, não existe a palavra colónia no manifesto do movimento das Forças Armadas. O que significa, e eu também digo algures, que não sei se vou ler, o que significa que ser antifascista em Portugal não significava ser anticolonialista. E até hoje, isso vê-se em Portugal. Ser antifascista não significa ser antirracista. Portanto, estas questões são questões que me são caras, porque eu, não sendo propriamente, muita gente não gosta que eu diga isso, mas eu não sou ativista, porque para ser ativista tem que se ter tempo para o ativismo, não é só levantar a boca e dizer que é ativista, tem que ter tempo, e eu não sou, mas, portanto, eu digo que não sou ativista, mas são causas que me são importantes e que eu trago para a minha atividade investigativa no Centro de Estudos Comparatistas. Depois, vou lembrar o Acordo de Argel, não é? E é aqui que começa aquilo. Por isso, desculpe, Milena, é capaz de pôr um pouco para trás? Para ver o título. O meu título, se faz favor. Para trás. Não, para trás.
Exatamente. A trajetória de São Tomé e Príncipe não sei o que dei, foram vocês. Entre a herança colonial e os desafios do futuro. E uma das coisas que eu vou fazer é como a luta anticolonial, o colonial, obviamente, mas a luta anticolonial ainda assombra a política em São Tomé e Príncipe. É isso que eu também vou tentar mostrar. Sim. Sim. No final dos primeiros anos da independência, a abertura multipartidária, digo sempre abertura multipartidária, digo sempre eleições multipartidárias, e no cinquentenário da independência, como é que vive o país? Que também vou tentar responder a esta questão. Milena, obrigada. Ora bem, São Tomé e Príncipe, tal como Cabo Verde, é um país de formação colonial. Aliás, há um livro muito interessante da Isabel Castro Henriques, que é uma historiadora portuguesa e que estuda São Tomé e Príncipe, o título é São Tomé e Príncipe, a invenção de uma sociedade. Ela diz como São Tomé e Príncipe, na verdade, foi uma invenção. E Luís Filipe de Alencastro diz que São Tomé e Príncipe foi um laboratório tropical, precisamente porque em São Tomé e Príncipe os portugueses ensaiaram formas de dominação, de gestão, que depois foram replicadas nas outras colónias, nos outros territórios. Por isso ele diz que São Tomé e Príncipe foi um laboratório tropical, formas inéditas, diz ele, que nunca antes tinham sido ensaiadas e que os portugueses levaram para outras partes. Bem, os portugueses chegaram a São Tomé e Príncipe entre 1470 e 1471. 21 de dezembro de 1470 chegaram a São Tomé, né, que se chamava, na verdade, Santo Antão. Bem, mas não posso falar de tudo. E depois o príncipe, que se chamava Santo, portanto, e que tomou o nome do príncipe, não importa, príncipe. E depois, em 1472, chegaram à ilha de Anubon, não está a dizer, né, dia 1 de janeiro, né, do ano seguinte, que são ilhas muito pequenas, que hoje pertencem, portanto, tanto o Pagulo, portanto, o antigo Anubon, como Bioko, que é a antiga Fernando Pó, pertenciam a Portugal, não é? Por isso tem um crioulo de base portuguesa, tem um crioulo que, precisamente, que os são-tomenses entendem e que eles entendem os são-tomenses que são de base portuguesa, porque só no século XVIII é que as ilhas passaram para a Espanha por causa de uns acordos quaisquer que fizeram aqui no Brasil, com a fronteira do Brasil. A Espanha cedeu e os portugueses cederam as ilhas, enfim. Portanto, essas designações, Bioko e Pagulo, foram designações depois da independência, em 1973, já depois da independência, com a política de reafricanização não dos espíritos, a Cabral, mas reafricanização dos nomes, do vestuário, enfim, parênteses, assim que é a mesma política de autenticité, e as pessoas dizem assim, ai, que coisa boa, não foi uma coisa boa, não é? Foi Mobutu e Macias Nguema, dois grandes torcionários, não é? Que impuseram tudo, não é? Inclusive, muita gente foi obrigada a mudar de nome, portanto, isso, entre 1971 e 1973, o Mobutu do Zaire, portanto, Zaire mudou de nome, né? A República do Zaire mudou de nome, e também, portanto, uma reafricanização de tudo, e que a partida pode parecer uma coisa boa, mas, enfim, isso é outra questão que não vou aqui dizer. Sim, já pode passar. E então, não, antes. Esse um pouco de história, da história recente, a 1460 não, mas tenho que dizer outras coisas, tenho que falar um pouco mais.
As ilhas, portanto, os portugueses chegaram às ilhas no século, portanto, em 1470, 1471, e entre 1485 e 1493 começaram a povoar as ilhas, com portugueses, da Madeira, sobretudo, onde se havia já experimentado, onde os portugueses haviam experimentado a plantação da cana-de-açúcar, e africanos escravizados da costa do Manicongo, da costa do Benin, do Gabão, portanto, de Manicongo, portanto, Congo, Benin, Gabão, portanto, desta zona começaram a chegar pessoas escravizadas que, juntamente com os portugueses, que começaram a fazer, portanto, instituíram a plantação de cana-de-açúcar e a agroindústria do açúcar, sendo que, portanto, a primeira unidade socioeconómica da ilha foi o engenho. E muito cedo aconteceram dois aspectos interessantes. O primeiro é que... isso é muito importante. Juntamente com as cartas régias para resgatar escravos nas costas africanas, que eu já disse, Manicongo, Benin, Gabão, juntamente com essa carta, não é, que deram a Álvaro de Caminha, que foi aquele que conseguiu, porque João de Paiva em 1485 não conseguiu, e depois em 1493 é que Álvaro de Caminha consegue, na verdade, levar o primeiro carregamento de brancos para as ilhas. Entre esses brancos, 2.000 crianças judias, portanto, que foram retiradas dos pais. É uma história, a história de São Tomé e Príncipe é uma história terrível, não é? Terrível. 2.000 crianças judias que foram retiradas dos pais, na época, imagina, de Dom Manuel I, numa época de perseguição aos judeus, não é? E foram retiradas dos pais e foram mandadas para São Tomé e Príncipe. Há um romance belíssimo do escritor português Mário Cláudio Orion que fala precisamente disso. Até hoje, em São Tomé e Príncipe, há como é que se chama as partes do cemitério? Não é túmulos. Cantão, né? Não é canteiros. Bem, ok, eu acho que é cantão. Não são túmulos. Túmulos é... Ok, tudo bem. Uma parte do cemitério principal de São Tomé e Príncipe, porque tem túmulos de judeus. Porque, como sabem, para o cristianismo católico, os não cristãos não podem ser enterrados em solo cristão. Não é? Até hoje, em São Tomé e Príncipe, existe... Tu não conheces, jovem? Não, esses jovens também não conhecem nada. Estou a brincar, hein? Estou a brincar. Não é? Até hoje. Portanto, há uma parte que é o cantão do... Eu acho que é cantão. É cantão, não é? Um cantão dos judeus. Tu conheces, não é? Até lá. Inclusive, ele fica mais abaixo que o resto, onde os outros são sepultados. Até hoje. Então, dizia eu, não sei o que é que eu dizia, mas, na verdade, a história de São Tomé e Príncipe é uma história dura. Então, dizia eu que, juntamente com a Carta Régia para resgatar a cada morador, né, ao capitão para governar a ilha, o capitão-mor, Álvaro de Caminha, e a cada morador, chamava-se morador, todo branco que ia morar para a ilha, na ilha. A razão pela qual, em crioulo forro, molador significa gente importante. Até hoje. Molador é gente importante.
Juntamente com essas duas cartas, havia uma terceira. E a terceira carta dizia assim: dou a cada morador uma escrava para dela a ter e dela se servir, havendo o principal ensejo a dita ilha se povoar. Dois aspectos importantes. A gente ri-se, não é? Eu posso me rir, não é? Porque eu não vivi naquela época, não sou escrava, não é? De maneira que eu não era propriedade de ninguém. Não sou propriedade de ninguém. Mas vejam uma coisa muito importante. Esta ideia de que os portugueses se misturaram com as negras, com as indígenas, não sei o quê, foi tudo um programa. Foi um programa, havia um programa precisamente para povoar as ilhas. Porque quando começa a expansão marítima, havia 1 milhão de portugueses, não eram 10 milhões. E era preciso, portanto, povoar, não podia todos, tinha que chegar lá e fazer filhos. Eu tenho um colega que diz que as pessoas dizem de uma mão a espada, noutra a cruz, e eu tenho um colega de história que diz não, as pessoas esquecem-se de que a arma mais poderosa dos portugueses foi o sêmen. Foi o sêmen, ele tem razão. Nós rimos-nos quando ele diz isso. Ele disse, vocês estão-se a rir? Foi o sêmen. Porque realmente foi através, e na Zambésia isso foi tão evidente, não é verdade? Na colonização da Zambésia, não é, Rita? Não foi? Não é? Portanto, foi o sêmen. Dou a portanto, cada morador tinha que, na verdade, tinha direito a escravos, etc., e tinha que plantar açúcar e plantar cana de açúcar e produzir açúcar, mas também tinha que fazer filhos para povoar a ilha. Razão pela qual isso foi em 1493. Em 1520 havia tantos mulatos nas ilhas, para nós brasileiros, mulato não tem a conotação negativa que tem aqui. Não tem. Mulato é mestiço de branco e negro. Tão somente. Havia tantos mulatos nas ilhas que os próprios donos dos engenhos pediram ao rei para alforriar os seus próprios filhos. Porque, como sabem, filho de escravo é escravo. Na verdade, eram filhos deles, mas eles não podiam dispor, porque, em rigor, os escravos eram da coroa. E então, a partir de 1520, foi ciclicamente, de 20 em 20 anos, de 15 em 15 anos, os donos dos engenhos pediam ao rei que alforriasse os seus próprios filhos. Até que chegamos a finais do século XVI, 1590 e tal, na verdade, 1595, abandonaram a economia do engenho, saíram das ilhas, isso é uma história que leva algum tempo a contar, vieram para o Brasil, e a ilha ficou como entreposto de escravos durante 300 anos. Durante 300 anos não havia atividade económica nas ilhas, senão o tráfico negreiro. Não havia, portanto, outra atividade. Então, e por que isso é importante? É importante porque os brancos saíram e quem é que tomou conta das ilhas? Os seus filhos, que já eram alforriados. Portanto, já se consideravam forros, homens livres, que é uma designação que vem até hoje. O forro, o São Tomense, considera-se forro porque ele é descendente dos primeiros escravos alforriados. Forro, e daí chamar a sua língua o forro. O forro é a designação do crioulo de São Tomé. E o lunguia, que, portanto, eles têm a mesma origem, o homem. Tem a mesma origem, mas os do príncipe chamam a sua língua a língua do príncipe, lunguia. A língua do príncipe, para não se confundir com a língua de São Tomé. E vou-vos dizer, é muito diferente. O São Tomense percebe melhor o crioulo de Sotavento e da Guiné do que o crioulo do príncipe.
O crioulo do Príncipe é muito diferente do crioulo de São Tomé. E então chegamos, portanto, depois de 300 anos, e chegamos ao século XIX. E no século XIX são introduzidas as culturas do cacau e do café. De novo, o que é que fazem os brancos? Regressam e expoliam as terras dos negros. Negros esses, muitos regressam do Nordeste brasileiro, o meu bisavô, por exemplo, né? Bisavô, trisavô, sei lá o que é. Bisavô regressa. Muitos regressam do Nordeste brasileiro, mas outros vão da metrópole e expoliam as terras dos negros que lá ficam, dos seus primos, em 14º grau, 20º, 100º grau. Na verdade, eram os seus primos, porque tinham sido eles que conduziram as ilhas e o tráfico negreiro durante 300 anos. Mas o que é que acontece? Eles já eram negros, eles já não tinham a pele clara. Porquê? Porque não havendo brancos nas ilhas, a mistura era com os negros. Então, eles não eram negros. Mas sempre se consideraram, interessante, os forros sempre se consideraram superiores a qualquer escravo ou depois contratado e aos brancos. Os forros achavam que aquela gente que ia para São Tomé não tinha, ela era ralé. Sempre se consideraram superiores. E acham que eles iam trabalhar nas terras dos brancos? Não iam trabalhar nas terras dos brancos. Os forros recusaram-se a ir trabalhar nas terras dos brancos por duas razões. Porque as terras eram deles e tinham sido espoliadas. Francisco José Tenreira, 1960, no seu livro A Ilha de São Tomé, de 1961, ele descreve todo o processo de expoliação. Os forros metiam o caso nos tribunais. Portanto, metiam os casos, porque eram pessoas instruídas, pessoas com um nível, consideravam-se os filhos da terra, pessoas instruídas, eram pessoas com um nível cultural muito grande e achavam um despautério uns labregos irem ficar com esta... Labregos, vocês sabem? Não, tu sabes, eu sei. Eu sei, tu sabes, né? Labrego é um branco sem, né? Colomba. Que cavava batata na sua terra. Né? Uns labregos achavam um despautério, uns labregos virem tomar as terras deles, de maneira que eles não iam nunca trabalhar na terra. Agora, e há daí a necessidade, primeiro, de contratar mão de obra. Primeiro, mão de obra assalariada das possessões britânicas da África, né? Serra Leoa, Gana, portanto, das possessões britânicas. E mais tarde, já nos finais do século XIX, a partir de Angola, de Moçambique, e já no século XX também de Cabo Verde. É por isso que nós vemos em São Tomé e Príncipe nomes, apelidos, alguns apelidos de família ingleses. Porquê? Porque o forro chamava essa gente inglês preto. E então temos o Tini, Palmer, Franklin, Smith, são nomes de famílias em São Tomé e Príncipe. Famílias essas que os forros olhavam assim, porquê? Porque eram descendentes dos ex-assalariados. Hoje não, porque eles não eram contratados como o que vai acontecer depois. Porque havia um acordo entre Portugal e o Reino Unido, portanto a Inglaterra, essas pessoas eram assalariadas. Vinham, trabalhavam e iam-se embora depois para as suas terras. Deixavam lá os filhos, mas isso é outra coisa. E então,
então, a partir dos finais do século XIX, é que começam a chegar contratados que Francisco José Tenreiro diz, bem, não era escravatura, quando as pessoas diziam que era escravatura, era regime de servidão. Bem, é uma designação legal, mas na prática era escravatura. O contrato, na prática, era um regime de escravatura. As pessoas eram rusgadas, muitas das pessoas tinham que ir porque não pagavam o imposto de palhota em Moçambique e em São Tomé e Príncipe, em Angola, eram rusgadas, iam parar a São Tomé e Príncipe e a família nunca mais sabia delas. Os cabo-verdianos, eu não gosto, há muitos historiadores que dizem, porque os cabo-verdianos, já. Eu ainda estou onde? Ainda estou no princípio. Bem, eu vou passar para depois. Porque os cabo-verdianos emigravam. Eu não considero isso imigração. Ou iam ou morriam, como a Vera disse, morriam ou iam trabalhar nas roças de São Tomé e Príncipe, ou morriam de fome, não é? E fome em Cabo Verde não era subnutrição, era mesmo inanição. As pessoas morriam. Portanto, dizer que a imigração dos cabo-verdianos eu acho que era mesmo forçado. Bem, eu ainda estou neste ponto e vou passar adiante. Estava para dizer precisamente que a recusa dos são-tomenses a trabalhar nas roças, nas grandes plantações de cacau e de café, grandes plantações que fizeram grandes riquezas, não é? Monte Café, Roça Rio do Ouro. Portanto, agora passou-se da unidade do engenho para a unidade da roça. Que eram as roças, os grandes latifúndios, não é? Que faziam muito dinheiro, não é? O cacau são-tomense, como sabem, quer dizer, portanto, enriqueceu muita gente em Portugal e fora de Portugal. Essa recusa dos são-tomenses, e vocês dizem, então, mas por que não os obrigavam como os angolanos e moçambicanos? Porque os são-tomenses e os cabo-verdianos não eram considerados indígenas. Não estavam abrangidos pelo estatuto do indígena. Portanto, por isso era importante dizer que São Tomé e Príncipe é um país de formação colonial, que os portugueses achavam que Cabo Verde e São Tomé e Príncipe foram eles que fundaram aquelas sociedades, então eles não podiam ser indígenas. Razão pela qual eles não eram obrigados a trabalhar. Preferiam passar mal, não trabalhavam nas roças dos brancos. Claro que daí todo o mito que São Tomense era preguiçoso. Vocês devem ter ouvido. O São Tomense é preguiçoso. O São Tomense não gosta de trabalhar. O São Tomense não gosta de trabalhar. Recusava-se trabalhar nas roças dos brancos. Não trabalhavam. E vai daí. Disso leva ao massacre de Batepá. Eu não vou ter tempo de falar por como é que se chegou a esse massacre em 1953, o massacre que começou no dia 3 de fevereiro de 1953, e 53, e durou um mês. Durou um mês, o massacre. E, portanto, e quem é que o governador Carlos de Sousa Gorgulho visava? A elite da elite. Por exemplo, o engenheiro Celestino Graça, o pai da doutora Julieta, a doutora Julieta, primeira médica, sabiam? Africana. Preta, claro. A família de Alda Espírito Santo, a família, portanto, a elite, Simão Amaral da Mata, meu avô, portanto, visava a elite. E demorou um mês, morreu muita gente. Há poemas lindíssimos de Alda Espírito Santo, particularmente 2, onde estão os homens caçados nesse vento de loucura, e Trindade, porque começou na Trindade. Batepá é uma zona da Trindade, começou da Trindade e demorou um mês. Em que morreram, não se tem, até hoje, não se tem ideia. Morreram 300 pessoas, 500, 1000. Por quê?
Uma vez eu briguei com um alemão que estuda São Tomé e Príncipe. Porque os documentos que eu encontrei na PIDE falam em 500 pessoas. Eu disse, olha, estamos conversados. Se tu achas que a PIDE é mais fiel do que a memória das pessoas, estamos conversados. A PIDE ia dizer que morreram 1000 pessoas. Não ia escrever aquilo, não é verdade? Bem, pronto. O certo é que em 1953 houve um massacre que durou um mês, morreram muitas pessoas, claro, com a história de que a elite era comunista, queria matar os brancos. Bem, certo era quase liquidaram a elite. A elite vai passando, que eu já estou tão atrasada, né? Pois, não, pois, antes. Sei lá onde estou. Não. Sinceramente, eu já não sei onde estou, não é? Pois. Estou em São Bernardo do Campo. Mas o massacre de Batepá de 1953, parênteses, o primeiro registro literário do massacre de Batepá é de Agostinho Neto, num poema de 1953. E 1953, o massacre foi em fevereiro de 1953, e em 1953 Agostinho Neto faz um poema à amiga Alda Graça, porque ela é Alda Graça, Alda das Neves, Graça, Espírito Santo. A família Graça também é uma família muito, muito importante. Muito importante. É uma família de nome, né? Uma família dos filhos da terra. E Agostinho Neto, o título do poema é precisamente Massacre de São Tomé. E foi a partir do massacre de São Tomé, um pouco de história, põe um pouco de história, precisamente. Eu acho que é antes, exatamente, eu estou aqui. Foi a partir do massacre de Batepá é que começaram a ser organizadas as resistências para poder fazer frente ao poder colonial. Até lá, era através do Sporting, do clube de Sporting. É interessante, precisamente porque as pessoas dizem assim, mas porquê que os santomenses são... Os santomenses de 45 para cima, não é? Não? Os santomenses são todos Sporting. Pois é. Estão a ler? É verdade. Precisamente porque foi no clube de Sporting... e agora são até do Porto, imagina. Foi no clube de Sporting que foi organizada de forma clandestina, que começa a ser de forma clandestina, não é? A elite, não é? Fazia teatro, organizava, era a elite, vou dizer, não é? Aliás, como em Portugal também o Sporting é um clube de elite, não é? Nós costumamos a dizer, nós temos pedigree, enquanto o Benfica, a gente acha, Benfica. Mas é interessante notar que é precisamente esses, por isso é que os santomenses achavam que eles eram os labregos. Eles organizavam-se no Sporting, no Benfica, no clube do Benfica, que era branco pobre, não aceitava negros. Que branco pobre, sem cultura, eram os mais racistas ou mais básicos, não aceitavam negros, assim como também Andorinha, que era um clube de brancos, mas brancos que viviam em São Tomé. Também não aceitava negros. E então vocês dizem, então e os negros pobres? Pois os negros pobres ficavam a torcer, vou-me terminar. Os negros pobres ficavam a torcer pelos negros ricos, mas eles também não entravam de Sporting. Bem, eu não vou... É muito interessante essa história. Então, em 1960, forma-se o Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe,
Felizmente eles começam já a escrever as suas memórias, às vezes não coincidem, um diz que é uma data, outro diz que foi ali, outro diz, mas o certo é que eles estão a escrever. Formou-se em São Tomé, em Boboforro, o Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe, já vou terminar. Por quê? Foi muito impulsionado por Amílcar. Aliás, Amílcar Cabral representava São Tomé e Príncipe na Casa de Estudantes do Império, na secção Ilhas. Era ele que representava São Tomé e Príncipe. Com muito apoio, sobretudo do Amílcar, mas também do MPLA, do PGC, mas também do MPLA, apressaram, como é que é? Sim, apressaram, promoveram a fundação do Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe, porque estavam a preparar a fundação, Amílcar e Aquino de Bragança, a criação da CONSP, Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas, que foi fundado em abril, em Rabat, em abril de 1961, em Rabat. E quando fundam, o Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe já está lá como um dos subscritores. E em 1900, e consegue, portanto, eles sempre impulsionados sobretudo pelo MPLA e pelo PGC, em 1972 transforma-se em Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe e a CONSP consegue que o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe seja reconhecido pela Organização da Unidade Africana como o único representante legítimo do povo de São Tomé e Príncipe. Já. E então, quando se dá o 25 de Abril, eu gostava tanto de falar de 25 de Abril, mas enfim, não dá. Mais para cima, gostava tanto de falar do 25 de Abril. Não, é mais importante aquilo que vem depois, porque senão eu não acabo. Mas o que eu digo, isso vai ser publicado, não vai, Rita, aquela Rita. Eu queria falar de... Pois, para não... O 25 de Abril é muito importante. Vocês imaginam... Isso não está aqui. Vocês imaginam que no cinquentenário do 25 de Abril, a Comissão para as Comemorações do 25 de Abril, que foi formada começou a trabalhar, foi formada em 2021, mas começou a trabalhar em 2022, e a sua vigência termina em 2026, no próximo ano, não havia nada sobre a África. Absolutamente nada. No programa oficial, não havia nada sobre a África. Portanto, a África não existia. A África não teve nada a ver com o 25 de Abril. Um grupo de académicos, impulsionados, deve dizer-se, pela Isabel Castro Henriques, a tal que eu disse que que estuda a história de São Tomé e Príncipe. A Isabel Castro Henriques ela foi minha colega, ela já está aposentada, tem por aí 70 e tal anos, mas eu ainda trabalho muito com ela na Rota do Escravo, no Comitê Português da Rota do Escravo, e nós trabalhamos juntos. E ela tem um respaldo que ela é sogra de um grande tipo do PSD. Então, e foi isso que a salvou, porque ela foi muito perseguida na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Por quê? Porque ela se recusou ela fez o doutoramento na Sorbonne, chegou e recusou-se a dar história do colonialismo. Ela dizia que ela não era especialista em história do colonialismo, que ela tinha feito o doutoramento em história da África. Olha, isso nos anos 90. O que é que vocês acham que aconteceu? Foi perseguida. A Isabel ficou 2 anos sem serviço distribuído, e se ela não tivesse o respaldo que tinha, ela teria sido, enfim. Bem, a Isabel telefona e disse assim: "Oi, Inocência, tu já viste a comissão
o programa da comissão de coisas? Disse, não vi. Então vi. Então, nós, quem for a Portugal, eu convido a ir ver. Durante 2 anos, isto foi em 2002, durante 2 anos, nós trabalhamos na organização de uma exposição que é discutir o colonialismo, desconstruir o colonialismo, descolonizar o imaginário, que está no Museu Nacional de Etnologia. As pessoas dizem, mas no Museu Nacional de Etnologia, sim, é preciso desconstruir, ressignificar determinados espaços. Como vocês sabem, o Museu Nacional de Etnologia chamava-se Museu do Ultramar até 1981. E então, portanto, e no ano passado, eu e uma colega, a Filipa Lounge Vicente, trabalhamos numa exposição também, álbuns de família, fotografias da diáspora africana na Grande Lisboa. Nós queríamos em Portugal, mas achávamos que estávamos a ser muito ambiciosas, nós não íamos conseguir na Grande Lisboa. Precisamente para trazer, não é, a presença africana e de afrodescendentes para essa história do 25 de Abril, como se nós não existíssemos, não é? E fizemos muitas coisas à margem das comemorações oficiais dos 50 anos do 25 de Abril. Portanto, a nossa luta agora também é dizer aos... mas foram os capitães. Ninguém está a pôr em causa o protagonismo dos capitães de Abril. Mas é preciso interrogarmos porquê que os capitães de Abril fizeram o golpe. Estavam cansados da guerra. Não foi por causa da luta antifascista. Estavam cansados da guerra. Não é? Foi por causa da guerra, que em Portugal se diz guerra colonial, e nos países africanos, guerras de libertação. Então, e com isso, eu tenho aqui montes de coisas, chegamos ao Acordo de Argel, de 1974, vários acordos, né? De São Tomé e Príncipe foi o Acordo de Argel, que determinou, Milena, por favor, o final. O Acordo de Argel foi... E vocês dizem, mas em São Tomé e Príncipe conhecia-se o MLSTP? Não. Não se conhecia o MLSTP. O povo não conhecia o MLSTP. Quando se deu o 25 de Abril, foi preciso dar a conhecer ao povo o MLSTP. E como? Jovens que estudavam em Portugal deixaram os seus cursos e foram, contra a vontade dos pais, por exemplo, a minha irmã mais velha, contra a vontade dos pais, e foram para São Tomé e Príncipe para fazer campanha, para dar a conhecer. Isso foi em junho. Chegaram em junho. E vou-vos dizer, em outubro, creio que no dia 5 de outubro, Portugal, o MFA, reconhece a MLSTP como legítimo representante do povo de São Tomé. Por que isso era importante? Porque, logo depois do 25 de Abril, começaram a aparecer formações que reivindicavam federação com Portugal, que reivindicavam uma autonomia, do jeito que vai acontecer com a Madeira e os Açores. Então era preciso um movimento que reivindicasse a independência. E era preciso um trabalho intenso. Vieram de Portugal maioritariamente, mas também de outros lugares, da Argélia, tenho um primo que foi da Argélia, da França, para fazer com que Portugal reconhecesse apenas o MLSTP. Esse grupo chamou-se Associação Cívica Pro-MLSTP. E o que é que vocês acham que aconteceu depois, antes, portanto, Portugal foi... E também,
Claro que eles não foram únicos, né? Foram antifascistas daqui, o Dr. Gastão, o engenheiro Lombá, o engenheiro Pedro Umbelina, a Dona Alda Espírito Santo, que já lá estava, foram, portanto, os mentores dessa associação cívica. Agora, o que é que acham que aconteceu? Aconteceu que, em março de 75, aquelas pessoas não eram conhecidas, começaram, aquelas pessoas do MLSTP, Miguel Trovada, Pinto da Costa, Leonel Dalva, Frete, achavam que aqueles jovens eram muito mais conhecidos que eles. Que juntamente e com a cumplicidade de Pires Veloso, que era o representante do movimento das Forças Armadas em São Tomé e Príncipe, os jovens foram simplesmente irradiados. Simplesmente irradiados. E quando se dá a independência, e claro, nem todos os membros do MLSTP, da cúpula do MLSTP, concordaram com isso. E muitos afastaram-se. Gastão Torres, Pedro Umbelina, Oné, Guadalupe Seita, portanto, alguns afastaram-se. E quando se dá a independência, no dia 12 de julho de 1975, 12 de julho porque escolheram 12 de julho porque o Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe tinha-se transformado em Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe em 12 de julho de 1972, então escolheram essa data, e quando se proclama a independência, quando se chega à independência, chega-se já um MLSTP fraturado. O MLSTP atinge a independência com uma grande fratura. Uma grande fratura e um grande mal-estar. Por isso, os primeiros anos das independências, ficou depois República Democrática, não, mantenha-se. República Democrática de São Tomé e Príncipe, eu não sei se repararam que é o único país que fica, os outros ficam República Popular, o único país que fica República Democrática, diz-se, exatamente, nem democrática nem popular, que fez muito bem na minha perspectiva. Porquê? Porque o Pinto da Costa tinha estudado na Alemanha Democrática. Tinha estudado na Alemanha Democrática, ficou República, e é até hoje República Democrática. Eu sou da opinião que se deve retirar a democracia. É o nome do país. Então, e Angola não era República Popular, e Moçambique não era República Popular, e não retirou o nome. Então, eu acho, porque quando um país precisa de pôr democrática, é porque não é. E vou-vos dizer, é porque não é, não é? Olha, vejam a República Democrática do Congo. Epa, eu acho uma graça essa designação, não é? República Democrática do Congo. Eu digo, nem república deve ser, quanto mais democrática. Mas isso isso é outro assunto. Os primeiros anos da independência foram anos de grande tensão, de cíclicas purgas, não tão graves, vamos dizer, como as que aconteceram em Angola com 27 de maio de 1977, em que diz a amnistia que foram 30 mil, outras organizações falam em mais de 30 mil, não é? Nem como aconteceu em Moçambique, mas houve purgas e houve assassinatos, né? E por razões que vocês já sabem, depois da queda depois também exaustão, porque o Pinto da Costa foi liquidando os seus companheiros e ele ficou sozinho. O Agostinho Neto ainda tinha montes de antigos. O Pinto da Costa ficou sozinho. Nenhum da geração de Santa Isabel, que é como se chamava hoje, é Malabo, porque se transformou em Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe em Santa Isabel, em 1972. Depois, em 1973, mudou para Malabo, nessa onda de reafricanização. Costumamos dizer, portanto, a geração de Santa Isabel não ficou com nenhum da geração de Santa Isabel, ficou sozinho. Um regime autocrático,
ditatorial, de uma repressão que vocês não fazem ideia, mas não fazem ideia, assim do tipo repressão e tudo. Assim, por exemplo, ministros que estão na praia e ouvem na rádio que foram demitidos. Coisas assim, é uma coisa, e vejam vocês, 200 mil pessoas. É um país em que todas as mortes são anunciadas na televisão. É um país que tem com a morte uma relação, hoje já não, acho, né? São Tomé e Príncipe tinha com a morte uma relação muito tensa. As pessoas morriam e anunciava-se na televisão, morreu hoje fulano de tal. Em que país é que se faz isso? Pois ele conseguiu, Pinto da Costa, prender, torturar, matar. Foi então que começou, que São Tomé e Príncipe se transformou num país de emigração. O São Tomense não era um país de imigração. De tal forma que o São Tomense, quando o único lugar para onde ia era para Angola. E vocês sabem como é que se dizia? Ele foi para o sul. Não dizia ele foi para Angola, dizia ele foi para o sul. Tinha em relação ao continente uma relação umbilical que eu não cheguei a explicar. Não diz ele foi para Angola, ele foi para o sul. O São Tomense não imigrava depois a partir dos primeiros anos dos anos 80, São Tomé e Príncipe tornou-se num país de emigração. As pessoas começaram a sair porque era, primeiro, um país de pauperização, portanto, completamente... sim, um país em que as pessoas ficaram... Os funcionários públicos, a elite ficou toda proletarizada. Não é porquê? Por razões... vou fazer parênteses. As pessoas dizem... Eu tenho amigos que dizem... A nacionalização das roças foi um grande erro. E eu pergunto, e qual era a solução? As roças, São Tomé e Príncipe produzia, São Tomé e Príncipe era uma colónia rica por causa do trabalho escravo. Claro que tinham que nacionalizar, tinham que acabar com o sistema do trabalho escravo. Portanto, o problema foi essa gente são os governantes. Eles não terem previsto isso e terem criado alternativas. Não foi terem nacionalizado, tinha que nacionalizar as roças, não é? Então, um país pobre, um país, e claro, tendo acabado o trabalho escravo, a produção bateu lá no fundo. E tendo a produção batido lá no fundo, as receitas deixaram de existir. Esta é a razão pela qual o país deveria logo ter procurado alternativas e, por causa da incompetência, não conseguiu. Até que chegamos a 1990, e eu vou já terminar, vocês estão cansados, até que chegamos a 1990 com a abertura multipartidária, devido à queda da União Soviética, é verdade, mas também a exaustão do poder, não é? A exaustão do poder. Ele estava sozinho. Querida, por favor. E então... eu ia falar disso, que liberdade, quando ouço as pessoas a dizer nós conquistamos a nossa liberdade em 12 de julho, em 11 de novembro, em 25 de junho. Eu disse, não, conquistamos a nossa independência. Não é liberdade. Aliás, o que não houve foi precisamente liberdade. Conquistamos a nossa independência. Mas eu não vou falar disso, não é? Mais para cima, até que nós chegamos. Cabo Verde foi o primeiro país a realizar eleições multipartidárias, mas São Tomé e Príncipe foi o segundo, no dia 20 de janeiro de 1991. E hoje, eu conheço o cabo. Então, e hoje, o país entrou para o estatuto de país de rendimento médio, mas tomou posse o 18º governo. Vocês estão a ver, desde 1991, estão a ver instabilidade? Até 2025, 18 governos. 18. E vejam o que eu digo.
E destes 18, apenas 2 cumpriram o seu mandato, não é? O novo governo, está todo mundo muito esperançoso, e eu que sou uma cética por natureza, mas não me incomoda absolutamente ser pessimista. Eu estou como Saramago. O pessimista é aquele que quer que as coisas melhorem. Portanto, eu estou esperançosa que o novo governo, que é Américo Ramos, o economista, o indivíduo que foi da equipa de Patrícia Trovoada, mas que, enfim, se desentendeu com ele. O seu discurso, nunca tinha havido esse discurso. Desde 1991, a sociedade ficou muito partidarizada, muito tensa, um clima de conflito constante, sobretudo Patrícia Trovoada, um clima de conflito constante. E esse está a fazer coisas muito interessantes, e ele toma na tomada de posse, ele disse que ele tinha um sentido de missão, de humildade democrática, já terminou? Esse é o último? Ai, sério? Não, a frase, para acabar a frase. Ok. Pois. Caracterizam os comuns dos mortais, que como tais não são deuses do Olimpo. Porque, claro que isto era uma indireta ao outro. O outro, vou-vos dizer, São Tomé e Príncipe são 200 mil pessoas que, quando houve um tiro, mete-se debaixo da cama. Mas ele andava com um dispositivo militar que era uma coisa, não se podia atravessar, na primatura, no gabinete do primeiro-ministro, não se podia atravessar em frente, era uma coisa. Bem, o tipo, eu assumo que vou dizer, cresceu no continente e os seus amigos são o Ali Bongo, o tipo de Togo, o filho do tipo de Togo, como é que se chama, o Junuel? E o Joseph Kabila. Estão a ver os exemplos, não é? Não é? Era uma coisa. Um primeiro-ministro, e com isso me calo, cuja guarda não era são tomense. Acham normal isso? Primeiro-ministro cuja guarda não é são tomense, é estrangeira. Quer dizer, se tem medo do país, vai para o recto. Pois, ele era amigo de Sissoko, ele é muito amigo de Sissoko, né? Está tudo dito, né? No forro, dizer, Inhekikani, é que nós dizemos. E então, estou convencida que agora, uma das coisas que ele fez, para além desse discurso, que foi um discurso bastante inclusivo, está a tentar dinamizar as condições do turismo, dos agentes turísticos, da diáspora, das remessas da diáspora. Portanto, as pessoas estão bastante confiantes de que, enfim, vai-se começar um ciclo. Deliberadamente, eu não falei da descoberta do petróleo. Deliberadamente, porque eu vou-vos contar. Foi isso, a descoberta. Ainda não começou a ser explorado. Já há pessoas com eu estou a falar de São Tomé e Príncipe, que, como vocês sabem, não sei se sabem, mas fiquem a saber, o Equador passa no sul da ilha. Casas com sauna. Já há pessoas com casas com sauna. Mansões em Cascais e em Sintra.
iates. Eu deliberadamente não falei do petróleo, porque, desculpem-me os angolanos, não há cá argelinos, não há cá líbios, nem árabes. Eu acho que é uma condenação. O petróleo em África é uma condenação. Não é uma coisa boa, não é? E São Tomé e Príncipe também não está a ser uma coisa boa. Ainda não começou a ser, e já há pessoas muito ricas em São Tomé e Príncipe, a corrupção, enfim, disparou. E é caso para dizer com o Pepe Tela, que uma vez disse: eu tenho saudades do tempo em que ser corrupto era vergonha. Obrigada.